Vamos começar pela atuação do Ministério Público como fiscal da lei, como custos legis. Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos tratar aqui em relação às considerações finais do nosso capítulo 2 sobre ação civil pública. Então, o Ministério Público, sempre que não for autor da ação, por determinação do artigo 5º, parágrafo 1º da Lei da Ação Civil Pública, será obrigado a intervir na ação civil pública como fiscal da lei. E quais são as funções que o Ministério Público pode desempenhar como fiscal da lei? São várias. Basicamente, elas são definidas no artigo 83 do Código de Processo Civil. Então, ele pode proceder à juntada de documentos e certidões, ele pode produzir provas, ele pode requerer a realização de diligências em busca da verdade real. E, além disso, a súmula 99 do STJ reconhece também a possibilidade de ele recorrer das decisões judiciais, ainda que não haja recursos por parte de quem é parte no processo. Além disso, a falta da intimação do Ministério Público, nos casos em que a sua intimação e intervenção era obrigatória, gera a nulidade do processo a partir do primeiro ato praticado após o momento em que deveria haver sido intimado, de acordo com o artigo 84 e 246, ambos do Código de Processo Civil. Agora, aqui fica uma pergunta: será que sempre que houver previsão legal da obrigatoriedade do Ministério Público atuar, sempre que ele deixar de ser intimado, essa nulidade deverá ser declarada? A resposta é não, nem sempre. Primeiro, é necessário que, da sua ausência no processo, tenha resultado prejuízo para o interesse que lhe cumpria defender como fiscal da lei. Então, é necessário que tenha existido prejuízo decorrente da ausência da intimação e da intervenção do Ministério Público nesse processo. Além disso, caso o órgão do Ministério Público que atue em primeiro grau não tenha se manifestado, mas o órgão do Ministério Público que atua em segundo grau tenha vindo ao processo suprindo a ausência de intervenção do órgão de primeiro grau e não tenha reclamado nenhum prejuízo, não haverá também essa nulidade. E, finalmente, se o Ministério Público veio ao processo, foi intimado, veio ao processo e não viu necessidade, não viu motivo que justificasse a sua intervenção, recusou-se a intervir naquele processo, em não existindo prejuízo para o interesse, não havendo interesse do Ministério Público a ser tutelado naquele processo, também não haverá a prefalada nulidade. Mas sempre lembrando, em se tratando de ação civil pública, é obrigatória a intervenção do Ministério Público como fiscal da lei, caso não tenha sido o autor da ação civil pública. E isso é uma manifestação concreta do princípio da obrigatoriedade da atuação do Ministério Público.